O primeiro é o teu. Então, tá gravando já? Então, vamos lá. Declaro, então, aberta a sessão de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes, sessão ordinária, hoje, dia 28 de março de 2025. Nós temos hoje dois processos que estão pautados. Não tivemos até o momento os pedidos de sustentação oral. Então vai ser até um processo, um julgamento mais dinâmico, né? O primeiro dos processos é o recurso voluntário 387 de 2024, cujo recurso 387 de 2024, que estão relacionados ao processo de primeira instância, é o 678926 de 2023 e o 686560 também de 2023. O assunto é cancelamento de notificação fiscal. O recorrente é Marcos Vinícius Almada Fernandes. A conselheira relatora é a conselheira Fernanda, a doutora Fernanda, que está iniciando a participação no nosso conselho. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Eu passo então a palavra para a senhora, para que a senhora faça a leitura do relatório. E como nós não temos pedido de sustentação oral, na sequência já pode fazer a manifestação da sua análise de mérito e voto. Cuida-se de recurso voluntário interposto por Marcos Vinícius Almada Fernandes, tabelião titular da serventia extrajudicial, contra a decisão de primeira instância que manteve a exigência do ISS sobre a base de cálculo composta pelos emolumentos, taxa de cartão de crédito, serviços postais e o próprio ISS. O contribuinte sustenta que a base de cálculo do ISS deve ser composta apenas pelos emolumentos, conforme a legislação estadual aplicável, afirmando que a inclusão de outros valores afronta o conceito de preço do serviço previsto na Lei Complementar Federal 116 de 2003. Alega que as taxas de cartão de crédito e os serviços postais são custos operacionais repassados diretamente a terceiros e, portanto, não devem ser incluídos na base de cálculo. Argumenta que o ISS deve ser calculado por fora, sendo ilegal a inclusão do próprio imposto na base de cálculo, pois equipara indevidamente o ISS ao ICMS. Defende ainda que a multa qualificada imposta pela decisão de primeira instância carece de comprovação de elementos subjetivos do dolo. A decisão de primeira instância rejeitou os argumentos da impugnação, mantendo a exigência tributária, sobre a justificativa de que os valores cobrados do tomador dos serviços cartorários integram o preço do serviço e devem compor a base de cálculo do ISS, destacando que o contribuinte repassa essas despesas aos usuários dos serviços cartorários. Ademais, reconheceu a presença de dolo do contribuinte e aplicou a multa qualificada. O relatório apresenta os pressupostos de admissibilidade, conhece do recurso e passa o exame do mérito. Do ISS como parte integrante da base de cálculo. A incidência do ISS sobre os serviços de serventia extrajudiciais está prevista na Lei Complementar Federal 116 de 2003, especificamente no item 2101 da lista anexa. A constitucionalidade dessa tributação foi confirmada pelo STF na DI 13.089 do Distrito Federal, restando decidido que os notários e registradores não possuem imunidade tributária e devem recolher o imposto como qualquer outro prestador de serviços. O Código Tributário Municipal de Criciúma reforça essa obrigação no artigo 242, estabelecendo que a base de cálculo do ISS é o preço bruto do serviço, entendido como o total dos valores recebido pelo prestador, sem deduções, ainda que a título de despesas ou imposto. O Regramento Municipal, em seu artigo 267, também determina que o imposto integra o preço do serviço do tabelião, dos tabeliães, escrivães e registradores, devendo ser destacado o ISS devido sobre o serviço prestado. Recentemente, o STF, no ARE 1.522.508 de São Paulo, julgado em 8 de novembro de 2024, por unanimidade decidiu por manter a base de cálculo do ISS a inclusão dos valores do próprio ISS, o PIS e a COFINS. A questão questionava a constitucionalidade do artigo 14 da Lei 13.701 de 2003 do município de São Paulo, a qual estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, como tal considerada a receita bruta a ele correspondente. No julgamento, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que na DPF 190, o
Pleno da Corte assentou a inconstitucionalidade da lei municipal que vincule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Destacou que o precedente foi reafirmado no julgamento da DPF 189, de cujo voto condutor do ministro Edson Fachin extrai-se o seguinte trecho. Não vou reproduzir inteiro. Dessa forma, a exigência do ISS na sua própria base de cálculos tem conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Inclusão das taxas de cartão e correio na base de cálculo. O contribuinte alega que as taxas de cartão e os custos de correio não fazem parte do preço do serviço. No entanto, o relatório fiscal demonstra que esses valores foram cobrados dos usuários como parte do total pago pelo serviço cartorário. O mesmo raciocínio citado acima se aplica a estas despesas. Tudo que está embutido no preço pago pelo usuário deve incidir na base de cálculo, sendo incabível a exclusão de valores fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Ou seja, aí eu faço referência a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo de 15 de janeiro de 2025, no qual eles informam, ou seja, o preço do serviço correspondente ao valor total do serviço é o valor recebido pelo prestador do tomador, independentemente da composição de tal preço. Nesse sentido, colaciona-se ainda o ARE 1.470.865, julgado de 12 de junho de 2024. De acordo com a jurisprudência e a legislação municipal, em especial o artigo 242 da Lei 287 de 2018, no preço do serviço de serventia extrajudicial não se admite deduções. Tudo que for cobrado em separado deve ser tributado. Nessa linha, se as taxas de cartão de crédito e os serviços postais são despesas exigidas pelo tabelião do tomador, compõem a base de cálculo do ISS, pois representam um acréscimo ao preço do serviço prestado pelo tabelião. Diferentemente seria se as taxas de cartão e despesas postais fossem valores pagos pelo usuário diretamente a terceiros. Portanto, não há autorização expressa para excluir as taxas de cartão de crédito e serviços postais da base de cálculo, ele deve ser incluído na base tributável. Da aplicação da multa qualificada. A fundamentação para manutenção da multa qualificada é a suficiência de dolo genérico para a caracterização da conduta de sonegação, conforme o entendimento do STJ, como expressa no AGRG, no ARESP 1.585.440 de São Paulo. No entanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que se refere exclusivamente a crimes de sonegação fiscais previstos no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. Isso porque esse dispositivo se refere a fraudes envolvendo omissão de informações ou declarações falsas, situações que demandam condutas ativas e fraudulentas. Por isso, aqui se admite que a mera omissão voluntária já é suficiente para caracterizar o dolo genérico. Contudo, no caso em análise, estamos diante de uma situação mais próxima do artigo 2º, inciso 2º da mesma lei, que trata da omissão no recolhimento de tributo no prazo legal, sem que se envolva necessariamente a inserção de informações falsas ou omissão de elementos em documentos fiscais. Para esses casos, o entendimento mais adequado é o consolidado no HC 569.856 de Santa Catarina, que exige a comprovação de dolo específico para caracterizar o tipo penal, ou seja, é necessário demonstrar que o contribuinte teve a intenção deliberada de suprimir ou se apropriar do tributo, não bastando a mera inadimplência ou omissão genérica. Essa distinção foi elucidada pelo STJ no julgamento do AGRG no agravo em recurso especial 21.23.265 de São Paulo, a seguinte emenda. Assim, no presente caso, que envolve a omissão no recolhimento do ISS sobre a base de cálculo composta pelos emolumentos, taxas de cartão de crédito, serviços postais e o próprio ISS, não se comprovou a exigência de dolo específico necessário para aplicar a multa qualificada prevista no artigo 78A da Lei Complementar Municipal 287 de 2018. A jurisprudência correta a ser aplicada é o HC 569.856 de Santa Catarina, que exige prova clara da intenção fraudulenta ou deliberada, que não foi demonstrado nos autos. Portanto, afasto a aplicação da multa qualificada de 50%, uma vez que não ficou comprovado o dolo específico necessário para enquadrar a conduta como sonegação nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 90. A
responsabilidade agravada. Contudo, permanece caracterizada a omissão no recolhimento do ISS devido, que constitui infração tributária passível de sanção. Assim, aplica a multa ordinária de 15% nos termos do artigo 78 da Lei Complementar 287 de 2018, por se tratar de inadimplência sem a presença de fraude ou conluio. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo provimento parcial do pedido para afastar a multa qualificada de 50% por ausência de demonstração de dolo específico de sonegação fiscal e aplica a multa ordinária no percentual de 0,083 ao dia até atingir o limite de 15% nos termos do artigo 78 do Código Tributário Municipal, bem como mantenho a exigência do ISS sobre a base de cálculo composta pelos emolumentos, despesas com taxas de cartão, serviços postais e o próprio ISS nos termos da fundamentação. É como voto. Obrigado, doutora Fernanda. Então, a doutora Fernanda, relatora, vota pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial, no sentido de manter o lançamento do ISS, mas, no entanto, não aplicar a multa especial por sonegação de 50% e reduzida para 15%. Doutor Moisés e doutora Fernanda, nós temos um procedimento aqui que um formalismo moderado, não tem aquela, como no judiciário, né? Até porque é um processo administrativo. Então, como é que eu procedo? Após a leitura da análise de mérito, após a leitura do relatório, se tem sustentação oral, eu passo a palavra para o contribuinte. Como não tem, ela já fez a análise de mérito e declinou o seu voto. Pois isso eu coloco em discussão entre os conselheiros. E aí vocês ficam à vontade para discutir da forma que desejarem. Quando se sentirem confortáveis, aí eu coleto os votos e normalmente eu faço fazendo, sempre, se o relator é do município, eu faço incluo o segundo voto, eu coleto do representante da sociedade civil organizada e depois volto para o município e assim por diante. E o contrário também, quando o relator é da sociedade civil, o segundo voto eu costumo coletar da representantes do executivo. Então, coloco o assunto em discussão entre os conselheiros. Inaugurando aqui a discussão, bom dia primeiro a todos, né? Esse processo aparentemente tem algumas nuances um pouco diversas daqueles que a gente já julgou do mesmo, inclusive contribuinte, e solta aqui uma dúvida. Essa questão ali das despesas de correio, né, e taxas, acho que é taxas de cartão, né, isso é. Só me traz uma dúvida, o seguinte, o contribuinte aí no caso, ele comprova efetivamente, não, aqui essa despesa em cada um dos casos, ele comprova ter realmente efetivamente essas despesas, ou a alegação dele de alguma forma genérica, enfim, porque se não houver, no meu ver, à primeira vista, né, uma comprovação, já descartaria essa situação. Né? Não sei se há essa comprovação, se ele demonstra isso documentalmente, não, está aqui a despesa, está aqui a taxa cobrada tal, está aqui a taxa de cartão, está aqui a taxa de correio, enfim. Sim, elas estavam embutidas no preço do serviço que era cobrado. É destacado na nota, tava no recibo do notariado, ele tem o preço do serviço e ele destaca lá a taxa do correio, o FRJ, que o fiscal não fez incidir o ISS, e destaca também a taxa do cartão. Ele destaca no recibo e cobra em separado e tudo totaliza o preço do serviço. E esse ele não incluiu na base tributável. Me parece que é isso mesmo. Inclusive tem imagens do recibo no processo. E aí ele diz que não é feito repasse, mas na verdade há um repasse aqui, né? Ele acaba cobrando, Entendi. Ele acaba cobrando do cliente o preço desse serviço. Quando o cidadão busca o cartório, ele vai lá, ele gastou R$50 para ter aquele serviço, para expedir aquela certidão. Ele não sabe o que tem naqueles R$50, ele pagou R$50 pelo serviço que foi prestado, né? Ele não tem assim, não, é 45 aqui, e agora tu pega mais um boleto e paga o correio aqui, pega mais esse boleto e paga o cartão. Não, tá tudo embutido no preço, né? Quer dizer, se ele
Se ele não paga aqueles R$50, ele não pode obter o serviço pelo qual ele procurou o cartório, né? Me parece assim, numa primeira vista, bem claro que está tudo compondo o preço do serviço, né? Salvo o melhor juízo. Foi o que me pareceu. Eu pergunto aos conselheiros se estão confortáveis para que eu faça a coleta dos votos. Isto posso entender como sim? Obrigado. Doutor Moisés, então como o senhor vota? Eu acompanho integralmente a relatora. Acompanha a relatora. Doutora Antonella? Também. Relatora. Doutor Rafael? Relatora. Proclamo o resultado do julgamento. Por unanimidade de votos decididos pelo conhecimento e no mérito, também por unanimidade de votos, pelo provimento parcial do recurso voluntário, afastando a multa de 50% e aplicando a multa de 15%, pois não ficou demonstrada a existência do dolo nos termos do voto da relatora, reformando a decisão de primeira instância. O próximo processo, nós temos dois detalhes. Primeiro é que ele já havia sido distribuído para o então titular da representante da OAB, o Dr. Ryan. Ainda tem outros 5 processos que já tinham sido distribuídos. E irão continuar com eles até o final do julgamento, né? Então, nesse momento, pediria só a substituição do titular, o Dr. Moisés, pelo Dr. Ryan. O outro detalhe é que a doutora Fernanda, ontem ela peticionou no processo dizendo que estaria, por motivo de foro íntimo, impedida de participar do julgamento. Ainda ontem eu entrei em contato com o suplente dela, que é o Dr. Juliano, no entanto ele está de férias. Então eu gostaria de invocar aqui, viu na página certa, inciso, o parágrafo 5º do artigo 69 do nosso regulamento, que diz o seguinte: no caso de impedimento de um conselheiro representante do Poder Executivo e seu suplente, o presidente solicitará que um conselheiro representante da sociedade civil se retire da sessão para manter a paridade. Então, nesse caso, como a doutora Fernanda não vai participar, por motivo de foro íntimo e impedimento, se o seu doutor Rafael não se importaria de não participar desse julgamento. Sim, presidente. Aproveitando, se for possível, Sim. Já que não há mais nenhum processo na pauta, acredito eu. Sim, só os dois. Se eu puder me retirar da sessão. Sem problema. Aí só depois a gente pode fazer todas as assinaturas eletrônicas. Sem problema. A gente manda para cada um, vai assinando. Pode ser? Então, desejo um bom trabalho a vocês. Fique dispensado. E agradeço Bom dia, imensamente bom a final de participação. Presidente, antes de ceder meu lugar, gostaria só de dizer que é uma honra participar desse conselho. Eu que iniciei minha carreira na área tributária como estagiário da Procuradoria do município, há alguns anos atrás, tive a oportunidade de aprender muito com você, com a doutora Patrícia, que foi relatora, inclusive, do voto em primeira instância, nesse caso. Aprendi muito com todos. Então é uma honra estar de volta aqui ao município, espero poder contribuir e aprimorar cada vez mais o trabalho desse conselho. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço em nome do conselho. Eu posso atestar que está sendo uma experiência muito, muito válida essa forma de julgamento, que até 2018 o julgamento era feito em primeira instância pelo secretário da Fazenda e em segunda instância pelo prefeito municipal. Emiti muitos pareceres exato. com esse intuito então, na época. Saiu dessa visão muito política, né? Uhum. Que eles de fato não têm conhecimento técnico e houve um desprendimento do prefeito em ceder esse julgamento em primeira instância para profissionais da área, que são auditores e procuradores, e em segunda instância para um conselho com a participação da sociedade, né? Está sendo muito, muito gratificante essa participação. Dr. Ray, agradeço muito a sua participação como titular. Seja bem-vindo como suplente. Dr. Moisés, seja muito bem-vindo como titular. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. E fique, Obrigado. se quiser ficar também. Vou ficar Mas a gente, vai ficar? A gente tem que fazer aquele cadastro. O cadastro. Sim, E outros compromissos vão Pessoal, à muito frente. obrigado mais uma vez. Bom Viu? trabalho para você. Então, apregou para julgamento o processo CM 455/2024, que o assunto é cancelamento de notificação fiscal. O recorrente é Drive Kids Mini Veículos Eletrônicos Limitada. O conselheiro relator é o Dr. Ryan Biava Rocha. Da mesma forma, nós não tivemos pedido de sustentação oral. Por essa razão, Dr. Ryan, eu peço que o senhor faça a leitura do relatório e já na sequência a análise do seu mérito e já faça a leitura do seu voto. Perfeito.
relação a questões Só preliminares, nenhuma foi suscitada, nenhuma foi encontrada, então eu recebo o recurso. Com relação ao relatório, trata-se de processo original de ação fiscal 369 de 2024. O objeto da ação fiscal foi a fiscalização da atividade econômica da empresa recorrente para fins de incidência do ISS, a qual consiste na disponibilização de mini veículos para o uso de seus clientes nas dependências dos shopping centers. Aqueles carrinhos grandes que as crianças usam nos shoppings. De acordo com a recorrente, a empresa exerce atividade de aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, conforme o CNAE 7721-7-00, argumentando que a posse dos mini-veículos é transferida temporariamente aos clientes, sem qualquer prestação de serviço adicional. A fiscalização municipal, de outro lado, enquadrou a atividade no subitem 12.09 da lista de serviços tributáveis pelo ISS, que trata de bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não, por se tratar, a seu ver, de um serviço de entretenimento. Em razão disso, foi elaborada na declaração fiscal de lançamento no valor de R$ 180.108,51 a título de ISS, não recolhido ao município, incluindo correção monetária, juros e multa. A decisão de primeira instância rejeitou a impugnação apresentada pela empresa, tendo destacado que os mini-veículos não são entregues ao cliente para livre uso, mas sim disponibilizados dentro de um ambiente controlado, no caso, shopping centers. Bem como que os períodos de uso dos mini-veículos são curtos, variando entre 10 e 45 minutos, sem a celebração de contratos formais de locação com os clientes, de forma que não se transfere a posse plena para sobre o veículo, sobre o mini-veículo. Em razão disso, a decisão de primeira instância considerou que o mini-veículo é um meio pelo qual a empresa presta um serviço de lazer, semelhante a bilhares, fliperamas e outras formas de recreação eletrônica, estando a atividade enquadrada no conceito de entretenimento infantil previsto no item 12.09 da lista de serviços tributáveis pelo ISS. Recebido e atuado o recurso voluntário do contribuinte, onde ele repisa as alegações já expendidas em primeira instância, os autos digitais foram encaminhados para a réplica no despacho 9 dos autos eletrônicos, tendo o senhor auditor fiscal se manifestado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão singular. Esse é o relatório. Passo ao voto. No caso, eu adianto que é de provimento. O meu voto é de provimento do recurso voluntário. A Constituição Federal dispõe, no artigo 156, inciso 3, que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidas no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. No mesmo sentido, dispõe o artigo 235 da Lei Complementar 287/2018 de Criciúma, que o imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes à lista anexa, lista abaixo, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O cerne da discussão, travada nesses autos, é saber se a atividade econômica da empresa recorrente, a qual consiste na disponibilização de mini-veículos para o uso dos seus clientes, é fato gerador de ISS. O contorno fático está bem delineado, não havendo controvérsia a esse respeito, cingindo-se a celeuma apenas quanto à natureza jurídica da atividade, se de locação ou prestação de serviço. Como baliza interpretativa, tenho disposto no artigo 110 do CTN, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição ou conceito e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, e sigo aqui com a leitura do dispositivo. Com efeito, tal como exposto em primeira instância, a atividade desenvolvida pela recorrente consiste em ceder mini-veículos aos seus clientes sem contrato formalizado e por curto período de tempo para o uso dentro das dependências dos shoppings. Nenhum desses elementos, porém, desnatura a atividade locatícia realizada pela recorrente, na verdade a confirma. Registro de início que a recorrente está regularmente inscrita no CNPJ, no CNAE 77.21-7, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, sendo a atividade também condizente com seu objeto social principal, tal como consta da cláusula 1ª do contrato social, na forma da primeira alteração contratual realizada em 3 de agosto de 2017, que diz que a sociedade passa a ter o seguinte objeto: aluguel de equipamentos recreativos, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
Por sua vez, o artigo 565 do Código Civil define o contrato de locação de bens móveis como aquele em que uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa móvel não fungível, mediante certa retribuição. Nesse sentido, quanto ao primeiro elemento elencado no Código Civil para a caracterização da locação, convém distinguir entre posse e detenção. Conforme a definição dada pela legislação civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos elementos inerentes à propriedade. Usar, gozar, dispor e reaver. Ao passo que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instrução suas. É o clássico mandato. No presente caso, entendo que esteja caracterizada a posse, não a mera detenção, pois a atividade da empresa recorrente consiste em ceder os mini-veículos aos seus clientes para o uso e benefício próprio e finalístico destes, ou seja, seu uso e gozo. Ser plena ou não a posse não é relevante para esse mister, dado permissivo legal. Situação diversa seria, por exemplo, aquela citada na decisão de primeira instância, em que a cessão dos veículos seja apenas um meio para se alcançar uma finalidade diversa, ou seja, proporcionar uma experiência, mas sempre com o acompanhamento de um instrutor que conduz a atividade, permanecendo dentro do veículo, exercendo a posse direta da coisa o tempo todo. Aqui eu me refiro a uma transcrição de um julgado que foi feito na decisão de primeira instância que referia o uso de veículos, era veículo automotor mesmo, mas no caso a pessoa que participava do entretenimento, ela entrava no veículo, um carro de luxo esportivo, mas um instrutor vinha junto com ela e ele conduzia o passeio, no caso. No caso tratado nesses autos, porém, não há nenhum registro de que um preposto da empresa se mantenha próximo aos mini-veículos, controlando o uso deles, o seu uso pelos clientes. É nesse sentido que eu cito uma jurisprudência de Santa Catarina. Só vou ler um pequeno trecho da emenda que diz assim: se há disponibilização de motorista na atividade desenvolvida pela demandante junto à locação do veículo, é certo que se está diante de instrumento meio para alcançar uma atividade fim, que é a prestação de serviço de transporte, a razão pela qual possível incidência de ISS. Não considero também que, seguindo aqui, não considero também que o ambiente seria controlado por se tratar de um shopping center. Afinal, tal estrutura não é de propriedade ou está sob domínio da empresa recorrente, mas caracteriza-se como um condomínio, podendo ser um condomínio de tipo horizontal ou vertical. De qualquer modo, o fato é que o uso das áreas comuns pela empresa e seus clientes não lhe transfere a posse exclusiva ou o controle dessas áreas. No que se refere ao requisito tempo, entendo que também se encontra preenchido, pois, como visto em controverso nos autos, a transferência da posse direta dos mini-veículos aos clientes da recorrente é feita por prazo determinado de 10 a 40 minutos. É válido dizer nesse sentido que a legislação e os costumes não impõem um prazo mínimo para um contrato de locação, sendo possível que seja indeterminado inclusive. Relativamente à fungibilidade do bem e ao pagamento de preço, não há qualquer dúvida, tendo em vista que se tratam de mini-veículos, os quais evidentemente não se consomem pelo uso, não são fungíveis no caso. Além disso, a existência de preço é evidente pelo próprio faturamento da recorrente utilizado como base de cálculo na notificação fiscal de lançamento de ISS. Quanto à forma, a lei não exige contrato escrito para caracterizar a locação. A relação locatícia pode ser comprovada por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal, que possua agente capaz, objeto lícito e possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, é um contrato válido. Já para a caracterização da atividade como serviço, por outro lado, exigir-se-ia o exercício de qualquer atividade intelectual ou material com finalidade lucrativa ou produtiva. Citando aqui Maria Helena Diniz. Na presente hipótese, no entanto, não se verifica a prestação de qualquer atividade da empresa em favor de seus clientes, seja ela intelectual ou material,
na medida em que o que ocorre é a simples transferência da posse dos veículos da empresa ao cliente, mediante pagamento de preço, devendo o bem ser restituído ao final do prazo estipulado entre as partes. Inclusive, a atividade da recorrente em nada se assemelha com aquela descrita no item 12.9 da lista de serviços tributáveis pela ISS, que trata de bilhares, boliches, diversões eletrônicas ou não. A título de exemplo, as mesas de bilhares ou pistas de boliche são equipamentos instalados dentro das dependências do prestador de serviço, fixas, normalmente imóveis, estando sob o controle do prestador a todo tempo, o qual gerencia a atividade desenvolvida pelos clientes, situação muito diversa da qual ocorre nos presentes autos. Logo, entendo que incide a súmula vinculante número 31 do STF, segundo a qual é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviços sobre operações de locação de bens móveis. Esse entendimento também é compartilhado por outros tributaristas de renome, dado que se considera fora do campo de incidência do ISS as atividades em que prevalece o dar sobre o fazer, em que a obrigação predominante é de dar o bem para uso mediante retribuição. Eu cito aqui uma jurisprudência de Minas Gerais, certo? Que diz, o STF tem entendimento um trecho dela, que diz o STF tem entendimento no sentido de que software, quando desenvolvido por encomenda específica para determinado consumidor, é considerado serviço. Por outro lado, se o software é vendido em série de forma não customizada, é considerado mercadoria sujeita ao ICMS. Eu queria só fazer uma distinção entre haver ou não haver serviço. Pondero, por fim, que o fato da atividade econômica desenvolvida pela recorrente proporcionar lazer não desqualifica sua natureza locatícia e, portanto, não conduz automaticamente à incidência do ISS, transformando-a em prestação de serviço, até mesmo porque entreter ou divertir não se configura fato gerador de ISS. Pelo exposto, entendo que deva ser reformada a decisão de primeira instância para reconhecer a inocorrência do fato gerador de ISS no exercício da atividade de aluguel de equipamentos recreativos pela recorrente e, consequentemente, declarou nulo o lançamento de ISS realizado por meio da notificação fiscal de lançamento no bojo da ação fiscal 369/2024. É como voto. Obrigado, Dr. Ryan. Dr. Ryan, então, vota pelo conhecimento e no mérito pelo provimento integral do recurso para cancelar o lançamento fiscal. Tonela, Então, presidente, até ontem à noite eu até nem estava cotada para participar, então hoje da sessão não tomei conhecimento assim da íntegra do processo, eu prefiro pedir vista nesse caso. de plano de vistas. E aí, Antonella, até o final do julgamento você vai participar, ainda que o titular seja o Felipe, né? Então, após a leitura do voto do relator, no sentido de conhecer do recurso e, em seu mérito, dar provimento integral, o seu mérito dar provimento integral, conselheira Antonella, Rigo, G. Rigo, solicitou vistas do processo. Agradeço imensamente a presença de todos. Oportunamente a gente encaminha a ata para ser assinada digitalmente por todos os participantes da sessão e declaro encerrada a sessão.